Amém. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Versículo 21 em diante. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-os: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra e que essa palavra produza em nós o propósito para o qual ela é lançada pelo Senhor. Pois a palavra não voltará ao Senhor vazia, sem antes cumprir o seu propósito para o qual foi lançada. Agora lançamos a Tua palavra aqui e confiamos em Ti, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz nesse texto, em toda esta parábola, conhecida como a parábola dos talentos, diz que o Senhor distribuiu a cada um desses 3 servos conforme a sua capacidade. Todos eram capazes. Todos possuíam capacidade. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Mas a todos deu conforme a sua capacidade. Porém, a Bíblia nos fala de 2 servos que puseram-se imediatamente em trabalho e conseguiram dobrar o que lhes foi confiado.
Só existe uma maneira de você não multiplicar o que Deus tem te dado. E essa maneira é simplesmente não fazer nada. Se você não faz nada, você não produz nada. Mas se você se aplica, se você se esforça, Deus, já sabendo da tua capacidade, te deu conforme a tua capacidade. Logo, perceba que o Senhor aqui confia em todos os 3 servos. O servo que confiou em si, como o Senhor confiava nele, este multiplicou. O servo que não confiou nele, como o Senhor confiou nele, este não multiplicou. E ele não multiplicou pelo receio que tinha, porque ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Então, nós sabemos aqui que esses servos somos nós, e que o Senhor desta parábola é o nosso Deus. E eu quero dizer uma coisa a você sobre este texto. Todos nós iremos comparecer diante de Deus e todos nós iremos prestar contas para Deus. E nós temos que começar a entender que Deus confia em nós. E na proporção que Ele confia em nós, Ele confia coisas a nós. A pergunta que se faz, sabemos que a visão que aquele servo tinha do seu Senhor era uma visão equivocada. Se você tem uma visão equivocada a respeito de Deus, isto também prejudicará o teu, ou melhor dizendo, a tua produtividade para com Deus. Então, uma das coisas que determina, não creio que seja a única, mas que determina minha produtividade, é justamente a minha visão que eu tenho de Deus. Outra coisa que eu encontro nesse texto é que fidelidade gera multiplicação. Se somos fiéis, multiplicamos. Basta sermos fiéis. Mas a pergunta é, por que este servo não serviu bem? Por que os outros 2 servos serviram bem? A resposta está em como o Senhor se dirige a cada um destes 3. A 2 deles, Deus chama servo bom e fiel. Ao terceiro, Deus chama servo mau e negligente. Volto a dizer algo que já afirmei, que aos olhos de Deus, negligência é infidelidade. E quando nós somos negligentes, seja no que for, estamos sendo infiéis aos olhos de Deus. Uma pessoa não precisa necessariamente trair para ser infiel. Bastará ser negligente. Um homem negligente em relação à sua esposa, ou em relação à sua família, aos olhos de Deus, já é um homem
que trai a sua esposa, que trai a sua família. Negligência é traição. Negligência é, melhor dizendo, segundo o texto, uma infidelidade. Isto é negligência. Quando somos infiéis. Lembre-se que a Bíblia diz: aquele que não cuida da sua família. O que não cuida da sua família é negligente para com a sua família. Aquele que não cuida da sua família nega a sua fé. Quem professa e segue de fato a sua fé é um homem de fé e por isso é um fiel. Quem não professa, mas nega a sua fé, não é fiel, não é um homem de fé, é um infiel. Mais uma vez encontramos aqui o porquê que a negligência é uma infidelidade. Ele não foi fiel ao seu Senhor. Mas eu direi que o maior motivo está na natureza de cada um desses servos, pois 2 deles eram bons e um dele era mau. O que eu estou querendo dizer isso? Que o servo bom serve bem e o servo mau serve mal, porque cada um trabalha, cada um serve conforme a sua natureza. Quem é bom serve bem, mas quem é mau serve mal. E se nós queremos servir ao Senhor bem, sabe, muito antes de pedir capacidade, nós deveríamos pedir que o Senhor nos torne bons. Porque quando somos bons, servimos bem. E quando não somos bons, não servimos bem. E se somos maus, servimos mal. Servo mau. Servo mau. E porque é servo mau, não serve bem. Mas os outros, que o Senhor disse servo bom, porque são bons, serviram bem. Sabe, muitas vezes nós nos equivocamos na forma como que oramos. Se você quer ter mais talentos ou quer que Deus lhe confie mais coisas, a primeira coisa que você deve buscar e pedir ao Senhor: dá-me mais capacidade. Porque Deus só te dará conforme a sua capacidade. Deus nunca dará algo a mim ou a você além da nossa capacidade. Seja trabalho, seja ministério, serviço, e eu direi, nem provação. Porque a Bíblia mesmo diz que cada um é provado na proporção do que pode, porque Deus não nos deixará sermos provados além das nossas forças. Então, se nós queremos que o Senhor confie, por exemplo, mais gente, nós temos que pedir que mais gente venha, que mais gente se converta, que mais gente seja salvo. Mas para cuidar de mais gente, nós temos que pedir a Deus mais capacidade.
Porque quanto maior a capacidade que tenhamos, tanto maior Deus nos confiará. Porém, a Bíblia nos mostra neste texto que nós serviremos conforme a nossa natureza. Quando a palavra do Senhor nos diz, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau, porque cada árvore frutifica segundo a sua natureza. A Bíblia diz que o Senhor, ao criar todas as coisas, criou árvores que davam fruto, e dentro do fruto a semente, conforme a sua natureza. Então, nós precisamos pedir a Deus uma coisa: faz-nos ser bons. A Bíblia nos fala, vocês pedem e nada têm, porque vocês não sabem pedir. Nós precisamos saber pedir. Mais do que pedir, Senhor, dá-me o frutificar, Senhor, dá-me ser bom e fiel. Porque se eu for bom, se essa for a minha natureza, essa dupla natureza identificada aqui, a natureza de ser bom e a natureza de ser fiel, eu produzirei. Não há como um servo bom e fiel não ser produtivo. Somos produtivos quando somos servos bons e fiéis, somos produtivos em tudo, até nas tribulações. A Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Um peso de glória. A palavra tribulação, e com isso eu quero terminar, ela significa ser esmagado por uma grande pedra. Isso é tribulação, no seu sentido literal na língua grega. É aquilo, ou aquele, melhor dizendo, que está sendo esmagado por uma grande pedra. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos algumas coisas que eram esmagadas por uma grande pedra e produziam, a saber, a uva. Eu sei que nós estamos acostumados com o quadro de pessoas pisando no lagar e assim produzindo aquele suco, produzindo, por final, o vinho. Mas, se você for um dia ver em Israel o lagar, como o Getsemane, que era o lagar, o lugar de esmagamento, o lugar do lagar. No caso, o vinho, no passado, ele tinha uma espécie de pedra que passava por cima da uva e assim produzia o que nós depois conhecemos como o produto final, que é o vinho. Outra coisa que era esmagada era a azeitona, também um lagar, também uma pedra que rolava sobre ela e produzia o azeite. Outra, o moinho, aonde o trigo esmagado produzia a farinha, e da farinha o pão. Então, cada um deles, seja a uva, seja a azeitona,
seja o trigo, cada um deles produzia conforme, e produz até hoje, conforme a sua natureza. O trigo dá a farinha. O trigo nunca dará o azeite. A azeitona dá o azeite. A azeitona nunca dará o vinho. A uva dá o vinho. De modo que, até mesmo nos esmagamentos, nós somos produtivos e produzimos conforme a nossa natureza. Se o fruto é bom, o produto deste fruto será igualmente bom, tão somente quando a árvore for boa. É necessário que sejamos bons. Há um desafio para a minha vida, para a tua vida, que é sermos bons. Sermos bons. A palavra do Senhor nos fala em várias parábolas que o que é bom é separado e o que não é bom é lançado fora. Até mesmo este servo mau, a Bíblia termina dizendo que ele é lançado fora. E a Bíblia diz que nos últimos dias os anjos virão e eles separarão as ovelhas dos bodes. E qual é a identidade que eles vão buscar? A identidade é sermos bons. Essa palavra bom em grego é a palavra kalos, que significa bom, bondoso e bonito. Sabe de uma coisa? O problema é que, o que é bonito? Porque bonito é um conceito relativo. O que é bonito para uma pessoa, necessariamente não será bonito para outra pessoa. Então, qual é o critério comparativo? Porque todos nós, quando analisamos alguma coisa para dizer isto é bonito, nós estamos com um padrão comparativo. E o nosso padrão são as Escrituras e o nosso padrão é o Senhor. Quanto mais semelhantes ao Senhor, mais belos. Quanto menos semelhantes ao Senhor Jesus, mais deformados, mais feios, nesse aspecto. E quando Jesus utilizou isso em relação a nós, disse: os peixes bons vão para o cesto, e os peixes ruins são lançados fora. Dentro da cultura hebraica, o peixe bom era o peixe correto para alimentação. E qual era o peixe correto para alimentação? Era o que tinha escama. Ele era bom porque tinha escama. Isso quer dizer que o bom, que o belo ou bonito, que o bondoso deve ser tão evidente em nós, ouça-me bem, como as escamas são num peixe com escamas. Será que a bondade, será que o ser bom, será que essa semelhança ao Senhor, esta beleza, está sendo vista em nós, tão evidente quanto as escamas são vistas num peixe? É assim que deve ser. Nós devemos ser e devemos evidenciar que somos bons. Que somos bons.
Porque quando os anjos do Senhor vierem, eles buscarão algo em nós, essa semelhança a Jesus. E essa semelhança a Jesus nos faz sermos bons. E alguém diria, mas por que somos bonitos? Meus irmãos, quando alguém é bom e é bondoso, não importa a aparência dele, para os que ele é bom e bondoso, ele sempre será bonito. Nós precisamos ser bons. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, queremos ser produtivos, sim. Mas então, ó Deus, trabalha na nossa natureza para que, sendo bons, possamos servir bem ao Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.